Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano. Notícia na hora certa, 12:01. Em discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU, o presidente Jair Bolsonaro destaca avanços do governo no combate à corrupção e na proteção ao meio ambiente. Defende tratamento sem eficácia contra a Covid e critica restrições impostas na pandemia. Pesquisa mostra que 45% dos gaúchos estão vivendo com metade da renda que tinham antes da pandemia. Governador Eduardo Leite afirma que Piratini não vai propor manutenção do aumento das alíquotas do ICMS em 2022. Prefeitura de Porto Alegre flexibiliza regras para a realização de eventos e para uso de piscina em condomínios e hotéis. Muitas nuvens em Porto Alegre, agora faz 17 graus. A previsão é de nebulosidade na maioria das regiões, com presença de vento, o que diminui a sensação térmica. As temperaturas não sobem muito, com máximas na casa dos 20 graus. Suas atitudes ajudam a prevenir o coronavírus. Não é hora de relaxar. Evite aglomerações. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo opera valorizada em 0,5%. O dólar comercial em baixa é negociado a R$ 5,32. Trânsito. Não há acidentes em atendimento em Porto Alegre, conforme a IPTC. Movimento um pouco mais intenso na Sertório com Dona Margarida e na Nilo Peçanha com a Teixeira Mendes devido a obras. E na Augusto Meyer com a Plínio Brasil Milano devido ao fluxo. Na região metropolitana, a BR-116 tem bastante lentidão no trecho de São Leopoldo, no sentido capital interior, devido à sinaleira de acesso ao bairro Charlau. Com informações do trânsito, Tiago Bittencourt. Em GZH... Detonações abrem caminho para a duplicação de novo trecho da BR-386. Para abrir caminho para a ampliação de pista de 20 quilômetros, é necessário realizar detonações de áreas rochosas. Até agora, 5 em apenas um trecho de 6 quilômetros, na região de Marques de Souza, no Vale do Taquari. Outras 5 ainda estão previstas para as próximas semanas. Até agora, aproximadamente 13 mil metros cúbicos de rochas já foram detonados. Além da duplicação, serão construídos também 13 quilômetros de ruas, passarelas, novas pontes, alargamentos de pontes existentes, entre outras obras. Para a Rádio Gaúcha, Josimar Farina. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária afirmou que não existe relação entre a morte de uma adolescente de 16 anos de São Bernardo do Campo com a vacina da Pfizer contra a Covid-19. A jovem morreu 8 dias após receber a primeira dose do imunizante. A Anvisa informou que vai notificar o caso à Organização Mundial da Saúde para avaliação e ressaltou que os benefícios da vacinação superam significativamente os potenciais riscos. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sat às 2h. Para a Rádio Gaúcha, Pedro Quintana. Notícia na hora certa, Acústica FM e Rede Gaúcha Sat. Restaurante Cláudio Pegloff, agora com novo e moderno ambiente, junto ao Macro Atacado Kroloff, com restaurante, bar e café. Atendimento de segunda a sábado, das 8 da manhã até as 23 horas e almoço aos domingos. Restaurante Cláudio Pegloff, um sabor único na melhor hora do seu dia. Ela entrega no fone 3671-8057 e WhatsApp 984-338232. Restaurante Cláudio Pegloff, junto ao Macro Atacado Kroloff. Ei, quer ganhar um emprego? Quero sim, doutor. Então, faz campanha pra mim. Te boto na prefeitura se eu me eleger. A PEC 32 da reforma administrativa é isso. Acaba com os concursos públicos, a estabilidade, prejudica a população e transforma os serviços públicos em cabides de emprego e lucro para poucos. E quem paga essa conta é você. Atenção, deputados. Quem vota na PEC 32 não volta. Diga não à reforma administrativa. Frente dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul. Parabéns. Olá!
Olá, sou Loiandro Pacheco, gerente da Lojas Elevato de Camaquã. Neste mês de setembro, a Elevato está completando mais um aniversário. Será um mês de muitas promoções e novidades. A maior variedade de porcelanatos à pronta entrega do mercado. E ainda mais, compre seu piso vinílico, laminado ou carpete na Elevato e ganhe a instalação totalmente gratuita. Mas corra, promoção por tempo limitado. Elevato, sua casa, nossa causa. Liquida Pompeia. Até 50% de desconto em produtos selecionados em 5 vezes no cartão Pompeia. Aproveite! É por tempo limitado. Na loja, no site ou no app. Pompeia. É fácil ser fashion. O seu começo de tarde na Acústica tem mais informação. Jornal da Acústica, de segunda a sexta ao meio-dia. Oferecimento Lojas Pompeia, é fácil ser fashion. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, dermatologista. Camaquanet, seu provedor de internet. Doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E Meta Imóveis, realizando sonhos. Olá, boa tarde. Agora meio-dia, 7 minutos, 17 graus é a temperatura em Camaquã. Hoje é terça-feira, dia 21 de setembro de 2021. Eu sou Valesca Luz e esse é o Jornal da Acústica, que inicia com oferecimento de Camaquanet, conexão com você. Pompeia, é fácil ser fashion. Laboratório Albuquerque, análises clínicas. Meta Imóveis, realizando sonhos. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, médica dermatologista e cirurgia dermatológica. E doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. Meio-dia 7, a gente confere os destaques do programa. Presidente Jair Bolsonaro discursa na Assembleia Geral da ONU. A abertura do evento é feita tradicionalmente pelo presidente do Brasil. Camaquenses avançam em Mundial de Pádel no México. Evento acontece até o dia 26 de setembro na cidade de Torreón. Operação da Polícia Federal investiga fraudes no Ministério da Saúde. Estão sendo cumpridos 15 mandados em 6 estados e no Distrito Federal. Pesquisa revela que 45% dos gaúchos perderam mais da metade da renda na pandemia. Resultado apurado pela Assembleia Legislativa será divulgado amanhã. O Hospital de Camaquã tem somente um paciente internado em leito de UTI. 13 dos 14 leitos totais estão sem ocupação. Sessão da Câmara de Vereadores acontece nesta terça-feira. Pensão por morte aos viúvos ou viúvas, programa RIDE e construção de passarela na BR-116 estão em discussão. Morte de adolescente no Brasil não tem relação com a vacina contra a Covid-19, conclui estudo da Anvisa. A agência notificará a Organização Mundial da Saúde sobre as investigações. Prefeito é preso pela segunda vez transportando galos de rinha. Ele já havia sido preso em fevereiro, quando foi abordado o veículo oficial da Prefeitura. E claro, a gente vai trazer os principais assuntos discutidos na capital gaúcha com a nossa equipe ao vivo, direto de Porto Alegre. Agora, 12:09, a gente confere a previsão do tempo. Um ciclone extratropical mantém o céu carregado no Rio Grande do Sul, provoca tempestades com ventania, descargas elétricas e ainda tem risco para queda de granizo. Na quarta-feira, essa chuva começa a diminuir um pouco, mas é somente no final da semana que o tempo fica mais firme, mas ainda com as temperaturas mais baixas por causa da entrada de uma massa de ar mais frio. Aliás, para esta terça-feira, a expectativa já é de temperatura baixa, pelo mau tempo e pela mudança na direção dos ventos. A máxima prevista é de apenas 20 graus. A quarta-feira também terá máxima de 20 graus, quinta-feira com máxima de 22 graus e ainda com chuva. A partir da sexta-feira o tempo seca, mas a temperatura ainda não vai subir muito. Durante as madrugadas, as mínimas estarão em torno dos 10 graus a partir da quinta-feira. É friozinho, mas não provoca geada. E além disso, a partir do começo da semana que vem, volta a fazer calor no interior do Rio Grande do Sul. Desirê Brant, da Climatempo, para Acústica FM. Agora, 12:10, a gente confere o plantão policial.
A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem que transportava 3 galos de rinha num veículo Ômega. A ação ocorreu na BR-386 Sarandi durante a tarde de ontem. Durante fiscalização da Operação Farroupilha, os policiais abordaram o veículo com placas de Brasília do Distrito Federal, que transitava na BR em direção a Santa Catarina. O motorista disse que retornava para casa após passar o fim de semana em Porto Alegre. No banco traseiro do carro foram encontrados 5 aves, 3 galos de rinha e 2 galinhas. Um dos galos estava acondicionado em uma maleta e os outros 2 galos e 2 galinhas estavam em caixas de papelão. Os animais possuíam ferimentos nas cristas. No feriadão de carnaval, em fevereiro desse ano, o homem, que é prefeito de uma cidade do interior do Paraná, foi flagrado cometendo o mesmo crime, também em Sarandi. Naquela ocasião, ele levava 6 galos de rinha em um carro oficial do município. Ele foi novamente preso e conduzido à Polícia Civil para registro da ocorrência. Você sabia que câncer de pele ocorre principalmente em áreas do corpo que são mais expostas ao sol, como rosto e orelhas? Ao perceber qualquer sintoma, procure um especialista. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, consultório na Rua Cristóvão Gomes de Andrade, número 501. 12:11. Na tarde desta segunda-feira, durante a Operação Farroupilha, a Polícia Rodoviária Federal recuperou um veículo furtado que estava com placas clonadas. A ocorrência iniciou na BR-116. Os policiais realizavam fiscalização na entrada de Guaíba, quando viram o motorista de um Corsa realizar um retorno brusco e fugir. A equipe saiu em direção e, após alguns quilômetros já dentro da cidade, interceptou o carro. O motorista de 21 anos, sem antecedentes, não possuía carteira de habilitação. Ele disse ter comprado o Corsa de um colega de trabalho por R$2.000. Após uma análise minuciosa, os policiais descobriram que o carro havia sido furtado em janeiro deste ano, na cidade de Viamão, e estava com as placas clonadas. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Judiciária. Já o veículo foi apreendido e será devolvido ao proprietário. Liquida Pompeia, produtos com até 50% de desconto com 5 vezes sem juros. Aproveite! 12:12. Uma delegada negra alega ter sido barrada na entrada de uma loja em Fortaleza e denuncia o racismo por parte do segurança do estabelecimento. Na noite deste domingo, a Polícia Civil obteve autorização da Justiça e apreendeu equipamentos de registro de vídeo do estabelecimento para investigar o caso. A delegada que afirma ter sido barrada, Ana Paula Barroso, é diretora adjunta do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis da Polícia Civil do Ceará. O inquérito policial que investiga o suposto crime foi instaurado pela Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza. O mandado judicial teve como objetivo apreender todos os equipamentos de registro de imagens da loja, localizada no bairro Edson Queiroz. O caso ocorreu na terça-feira, quando a delegada Ana Paula Barroso foi impedida de entrar no estabelecimento comercial por um funcionário, sob a alegação de, abre aspas, questões de segurança, fecha aspas. A Polícia Civil informou que, mesmo questionado e pedindo mais explicações acerca da conduta do funcionário, ela não recebeu permissão para entrar no local. 12:14. Dr. Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista, especialista membro da Sociedade Brasileira de Traumatologia e Ortopedia. Consultório em Camaquã, na Avenida Presidente Vargas, 953. E a Polícia Federal cumpriu nesta segunda-feira uma operação para apurar fraudes na aquisição de medicamentos de alto custo por força de decisão judicial pelo Ministério da Saúde. A estimativa é que as fraudes com pagamento antecipado sem o recebimento dos medicamentos tenham causado prejuízo que ultrapassa os R$20 milhões. A Operação Pés de Barro investiga fatos ocorridos entre os anos de 2016 e 2018, que envolveram a aquisição dos medicamentos de alto custo pela Diretoria de Logística em Saúde do Ministério da Saúde. Segundo a Polícia Federal, foram encontrados indícios de inobservância da legislação administrativa, licitatória e sanitária, além do descumprimento de reiteradas decisões judiciais, com aparente interno de favorecer determinadas empresas. A Polícia Federal disse ainda que a má condução dos processos de aquisição destes medicamentos causou o desabastecimento por vários meses de seus estoques no Ministério da Saúde, com evidente prejuízo de centenas de pacientes beneficiários de ordens judiciais. A situação teria levado ao óbito ao menos 14 pacientes.
E um novo conceito em moradia residencial Dona Edi. Agende uma visita ao apartamento decorado. Acesse metaimóveis.com.br, saiba mais. Agora 12:15, 17 graus a temperatura. Um esquema de desvio de recursos de projetos de pesquisa financiados pela Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos, vinculada à Universidade de Brasília e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, é o alvo da Operação Clopes, da Polícia Federal, realizada hoje, com apoio da Controladoria Geral da União. 50 policiais federais cumprem 11 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em Minas Gerais e de sequestro de bens e valores acima de R$2 milhões, expedidos pela 10ª Vara Criminal Federal do Distrito Federal. A investigação, iniciada em 2021, a partir de relatório de auditoria da Controladoria Geral da União, revelou a existência de um possível esquema de desvio de recursos públicos entre os anos de 2015 e 2020, em projetos que recebem mais de R$10 milhões. Até o fechamento da reportagem, a Universidade de Brasília não havia se manifestado sobre a operação. Os envolvidos responderão pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, com penas de prisão que podem chegar a 22 anos. E o Laboratório Albuquerque oferece o exame de anticorpos que vai indicar se você ficou imunizado com a vacina ou teve exposição ao vírus. Agende seus exames pelo fone 51-3671-2987. E a Polícia Civil de São Pedro do Sul investiga um feminicídio seguido de suicídio ocorrido no município da região central na tarde de ontem. Conforme a Brigada Militar, vizinhos de uma casa que fica na rua Dorval Lemperque, na Vila Oliveira, pediram por policiamento no local, por volta das 5:30 da tarde, porque haviam escutado barulhos de tiros. Quando os policiais chegaram na residência indicada, encontraram em incômodo da casa, já sem vida, Rosângela Maier, de 46 anos. Ela tinha marca de tiros na cabeça. Ao seu lado, havia uma espingarda calibre 28. Aos fundos da residência estava o ex-companheiro Rogério Machado, de 56 anos, também morto. Conforme o delegado titular da Delegacia de Polícia de São Pedro do Sul, os familiares da vítima e do suspeito vão começar a ser ouvidos hoje, já que estão muito abalados e envolvidos com os atos fúnebres. De acordo com o delegado, nenhum dos dois tinha antecedentes criminais. Havia uma ocorrência registrada por Rosângela em agosto, mas foi apenas como uma forma de preocupação. Ela relatava que havia se separado e teve outro relacionamento. Além disso, mencionou a venda de um veículo, mas como não havia ameaça e nem agressão, não havia solicitado medida protetiva. Para denunciar casos de violência contra a mulher, contate o Disque Denúncia pelo telefone 181. 12:18, Camaquanete, agora em novo endereço, com espaço moderno e aconchegante. Rua Bento Gonçalves, 1156, fone 51-3671-9999. Camaquanete, conexão com você. Vamos para um rápido intervalo com oferecimento de Camaquanete, Pompeia, Laboratório Albuquerque, Meta Imóveis, doutora Beatriz Ribeiro Barbosa e doutor Sandro de Matos Dias. Já voltamos. Jornal da Acústica, de segunda a sexta ao meio-dia. Hora certa, lojaspompeia.com. É fácil ser fashion. 12:19. Liquida Pompeia. Até 50% de desconto em produtos selecionados em 5 vezes no cartão Pompeia. Aproveite! É por tempo limitado. Na loja, no site ou no app. Pompeia. É fácil ser fashion. Hello, I'm Teacher Janani, professora de inglês do Senac Camaquã. Você sabia que falar outro idioma pode mudar a sua vida? Venha soltar a língua no Senac Camaquã. Inglês para crianças, adolescentes, jovens e adultos. Do nível básico ao avançado. No Senac você tem aulas dinâmicas e material didático importado incluso e sem taxa de matrícula, além das melhores condições e descontos especiais. Acesse senacrs.com.br/idiomas e inscreva-se já. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Qualidade, variedade e preço baixo tem no Roxo Centro de Compras. Lava-roupas em pó Girando-Sol 800 gramas, R$ 4,59. Amaciante Aquafest 5 litros, R$ 12,79. Água sanitária IP 2 litros, R$ 6,19. Ofertas disponíveis até quarta-feira, dia 22 de setembro, no Roxo Centro de Compras. Aproveite!
A Sulpar te espera com ofertas especiais para festejar o mês Farroupilha. Para renovar a cadeira de praia, a Sulpar tem refil para a cadeira de praia por R$19,90. Para preparar o churrasco, a Sulpar tem churrasqueira com espetos e grelha por R$169. E para a hora do chimarrão, a Sulpar tem mateira por R$55 e garrafa térmica por R$24,90. Sulpar, orgulho de ser gaúcha. Siga a loja Sulpar nas redes sociais. Investir em você é investir em qualidade de vida. Por isso você merece viver no Residencial Dona Edi, no centro da cidade. Apartamentos amplos, excelente acabamento e ótima luz natural. Opções de 2 ou 3 dormitórios, suíte, cozinha integrada e garagem coberta. Fale com um dos corretores e agende uma visita ao apartamento decorado. Mais um lançamento da Meta Imóveis. Acesse metaimóveis.com.br ou ligue 51-3671-4511. Real Expurgo Desinsetizadora. Atendimento especializado no controle de pragas urbanas e cereais, atuando na limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável. A Real Expurgo trabalha a sanitização de ambientes, desentupimento de ralos, pias e calhas. Equipe treinada, qualificada e corpo técnico responsável pelas atividades. BR-116, quilômetro 395, Distrito Industrial de Camaquã. Fone 999847043 ou 3671-4342. Rede Prioridade 10 chegou em Camaquã e região. Loja de departamento popular com mais de 100 mil itens e preço máximo de R$14. Confecção masculina, feminina, infantil, calçados, moda íntima, maquiagem, cama, mesa, banho, decoração, ferragens, pets, brinquedos e muito mais. Rede Prioridade 10, com espaço kids e estacionamento próprio. Preços populares, toda loja com preço máximo de R$14. Na Rua Marechal Floriano 756, Antiga Cedro. A dermatologia é uma especialidade médica cuja área de conhecimento se concentra no diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças e afecções relacionadas à pele, pelos, mucosas, cabelo e unhas. É também especialidade indicada para atuação em procedimentos médicos estéticos, cirúrgicos e oncológicos. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Cirurgia Dermatológica, em Camaquã, Rua Cristóvão Gomes de Andrade 501. Fone 51-3671-3226. O seu começo de tarde na Acústica tem mais informação. Jornal da Acústica, de segunda a sexta ao meio-dia. Oferecimento Lojas Pompeia. É fácil ser fashion. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, dermatologista. Camaquanete, seu provedor de internet. Doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E Meta Imóveis, realizando sonhos. Meio-dia, 23 minutos, de volta com o Jornal da Acústica, com oferecimento de Camaquanete, fibra óptica de ultra velocidade. Contrate agora 51-3671-9999. Pompeia, é fácil ser fashion. Laboratório Albuquerque, análises clínicas. Meta Imóveis, realizando sonhos. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, médica dermatologista e cirurgia dermatológica. E doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E o presidente Jair Bolsonaro discursou hoje na abertura da sessão de debates da edição de número 76 da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, nos Estados Unidos. Cabe ao presidente do Brasil fazer o discurso de abertura do evento, seguido do presidente dos Estados Unidos. A tradição vem desde os primórdios das Nações Unidas, quando o diplomata Oswaldo Aranha, então chefe da delegação brasileira, presidiu a Assembleia Geral em 1947. Em 2020, devido à pandemia de Covid-19, o evento foi virtual. Neste ano, o modelo adotado é o híbrido, com declarações presidenciais e por vídeo. Confira esse material completo logo mais em acusticafm.com.br. Meio-dia, 24 minutos. Especialista avalia que é preciso cautela para flexibilizações durante a pandemia. O repórter Ayrton Lemos traz as informações direto de Porto Alegre. Boa tarde, Ayrton. Boa tarde, Valesca. O governo do estado havia emitido no começo de setembro um ofício para manter conversas com municípios a respeito das flexibilizações publicadas em decreto. Foram aceitos parcialmente os protocolos sugeridos para a região Covid de Porto Alegre para a retomada de eventos. Embora tenha concordado com as etapas sugeridas pela flexibilização de eventos,
o gabinete de crise optou por permitir uma capacidade máxima menor àquela sugerida pelos prefeitos da R10. O gabinete de crise autorizou a retomada de público aos eventos esportivos, com o teto de ocupação de 40% por setor, até o limite de 2.500 pessoas exclusivamente sentadas. Além disso, prevê que a partir de 1º de outubro estejam liberadas as pistas de danças em eventos infantis, sociais e de entretenimento. A Prefeitura de Porto Alegre anunciou nesta segunda-feira a flexibilização de protocolos para atividades variáveis na capital, que entram em vigor a partir desta terça-feira. Entre as novas regras está a permissão de que a área de piscina seja utilizada para além da prática de atividades físicas em hotéis, alojamentos, áreas comuns de condomínios e clubes sociais, esportivos e similares. Deve ser respeitado o distanciamento mínimo de 2 metros entre equipamentos como cadeiras e similares. O professor de saúde coletiva da Universidade Federal de Santa Catarina, Fabrício Menegon, acredita que é possível flexibilizar neste contexto da pandemia, mas com muita cautela. Vamos ouvi-lo. O que eu diria é que, assim, a gente atingiu um perfil e um percentual de população vacinada com a segunda dose ou com a vacina de dose única, né? Que a gente já sabia que quando atingisse esse percentual, que hoje é 46%, quase 47%, nós já teríamos impactos na curva de óbitos, tá? Isso a gente já falava desde quando começou a vacinação no país, né? Quando perguntavam para a gente assim, olha, quantos por cento de vacinação a gente tem que ter para realmente ver o impacto na curva? A gente dizia assim, quando a gente tiver cerca de 40%, 50% da população vacinada, a gente vai ver um impacto significativo na curva de mortalidade. Então, na verdade, há que se ter muito cuidado quando se pensa em flexibilizar atividades, porque nós começamos só agora a colher os frutos do impacto da vacinação na população brasileira, né? E em paralelo a isso, a gente tem uma variante muito perigosa circulando no país inteiro, que é a variante Delta, mais incidente em alguns estados do que outros, né? E a variante Delta já demonstrou que tem um poder de estrago maior, né, do que outras variantes que antecederam, principalmente com relação à velocidade de contágio, potencial de contágio. O decreto publicado em edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre também traz novas regras para eventos realizados em espaços comuns de condomínios, como salões de festas. Estes devem seguir os protocolos específicos previstos para eventos infantis, sociais e de entretenimento ou feiras e exposições corporativas, convenções e congressos. O protocolo para este tipo de atividade prevê o controle de ocupação máxima de pessoas ao mesmo tempo, que não pode superar 350 indivíduos, mantendo no máximo 2 metros de distância entre as mesas e grupos. Alimentos e bebidas vão poder ficar expostos, mesas, doces, salgados e bebidas, mediante o uso de máscara e lavagem prévia das mãos ou a utilização de álcool de 70% ou sanitizante similar pelo público e pelos funcionários, Valesca. Essas são as novas regras aqui em Porto Alegre, mas como ressaltou o nosso especialista, né, o Fabrício Menegon, é importante manter a vacinação e os cuidados, né, e regrar com cuidado, né, essas flexibilizações, tanto em Porto Alegre como no Rio Grande do Sul, né. Possivelmente após aquele evento teste com 600 participantes que vocês cobriram em Porto Alegre, foi o primeiro passo. Depois veio a Expo Inter, que o próprio prefeito usou como argumento, né, para pedir a retomada dos eventos, que possibilita aí essas flexibilizações, mas como tu trouxe agora, com cuidado e reforço sempre da vacinação, que o próprio governador sempre incentiva durante suas falas. Exatamente, segue esse diálogo ainda dos prefeitos aqui da chamada R10, da região de Porto Alegre, para aumentar essas flexibilizações, né? O prefeito Sebastião Melo tem discutido muito com o governo do estado, e a tendência é que haja, né, o aumento, a reabertura de restaurantes na totalidade já está acontecendo, né, aos pouquinhos,
e segue essa negociação entre prefeitos da região e o governo do estado. Tá certo, então, obrigado, uma boa tarde. Uma boa tarde, um bom trabalho a todos aí, um grande abraço. Muito obrigada. Agora, 12h30, é interessante, né? Porque acaba que o último setor da pandemia que não retornou 100% aí são o setor de eventos, né? Um dos setores mais atingidos também. Já que já estão sendo realizados eventos, esse grupo tem a oportunidade, né, de voltar a trabalhar também, de voltar a obter renda de acordo aí com os novos protocolos, que é super possível. Diversas entrevistas já foram realizadas aqui na emissora, adotadas, né, desses novos meios de retorno de eventos no Rio Grande do Sul. E a gente segue por aqui com o Jornal da Acústica até 12h50. Os camaquenses que disputam o 13º Mundial de Pádel de Menores já avançaram de fase no México. A competição, que recebe atletas de diversos países, iniciou ontem na cidade de Torreón. Segundo informações, os brasileiros ganharam todos os Jogos Open e Nações. As disputas foram contra os Estados Unidos e México. A abertura oficial ocorreu durante cerimônia especial com apresentações dos atletas de todos os países e falas de coordenadores. A equipe camaquense, que é coordenada pelo treinador Marcelo Cachoeira, é composta pelas atletas Ana Carolina, Luísa, Gabriela, Sofia, Bernardo e João Pedro. O evento acontecerá até o dia 26 de setembro, com previsão de retorno para o dia 28. Uma boa sorte a todos esses atletas que estão disputando, então, o 13º Mundial de Pádel de Menores no México. E você confere o progredir, né, dessa competição, desse Mundial, lá em acusticfm.com.br. Agora, 12h32, a gente retorna a Porto Alegre porque a capital gaúcha mantém vacinação para adolescentes com 15 anos ou mais, sem comorbidades, nessa terça. Nádia, boa tarde. Boa tarde, Valesca. Boa tarde a todos os ouvintes da Acústica FM. É isso mesmo, a capital dos gaúchos mantém a vacinação para os porto-alegrenses com 15 anos ou mais, sem comorbidades, nesta terça-feira. O imunizante está disponível em 36 postos de saúde, 18 farmácias e mais 3 pontos. Das 9 às 5 da tarde, as equipes vacinam no Shopping João Pessoa. E entre a 1 da tarde e às 7 da noite, a Prefeitura vai montar o serviço no Largo Glênio Pérez. Já à noite, das 18 às 21 horas, o atendimento será na Escola de Samba Imperatriz Dona Leopoldina. Para receber a primeira dose, todos os públicos devem apresentar documento de identidade com CPF. Aqui na capital, a Prefeitura deixou de cobrar o comprovante de residência desde sexta-feira passada. As pessoas só podem levar uma declaração à mão mesmo, feita à mão, que não vai precisar mais apresentar documento com nome, toda aquela burocracia que antes tinha. Já a aplicação da segunda dose, o intervalo de aplicação das doses da Pfizer é de 8 semanas e podem buscar a segunda dose pessoas vacinadas até o dia 27 de julho. A aplicação está sendo feita nos mesmos locais de aplicação da primeira dose na população. Com relação à segunda dose da Coronavac e da Oxford, será mantido o intervalo de 28 dias e 10 semanas. Quem recebeu a primeira dose até o dia 24 de agosto, Coronavac, e 13 de julho da AstraZeneca, já pode completar o esquema vacinal. Para a segunda dose, é necessário levar identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação. Já a terceira dose, Valesca, pessoas com 70 anos ou mais vacinadas com a segunda aplicação até o dia 17 de março e pessoas de todas as idades com alto grau de imunossupressão que têm um esquema vacinal completo há pelo menos 28 dias já podem buscar a terceira dose, a também conhecida como a dose de reforço. É importante levar o documento de identidade e também a carteirinha de vacinação com a primeira e a segunda dose registradas. Que interessante, Nádia, essa flexibilização na exigência de documentos que acaba facilitando, né, que novas pessoas possam ir fazer a vacinação, às vezes esquece o documento, aí deixa para depois, né, para evitar essa desculpa. Então, a Secretaria acabou facilitando ainda mais, incentivando ainda mais que a população procure a vacinação contra a Covid-19. Isso mesmo, Valesca. Inclusive, essa foi a justificativa do secretário de Saúde, Mauro Esparta, dizendo que a ideia de tirar essa obrigatoriedade do documento aí de residência é justamente para incentivar
a vacinação, para que as pessoas não tenham mais desculpas, né, na hora de buscar aí o imunizante. Então, não tem mais desculpa, porque tem vacina, e vacina boa é vacina boa no braço, né, Valesca? E tem vários pontos, pelo menos aqui na capital, tem muitos pontos espalhados, tem vacina itinerante, tem drive-thru, tem vacinação em shopping, vai lá comer um McDonald's, né, comprar alguma coisa, quem sabe adiantar, né, o presente do Dia das Crianças e já aproveita lá e já coloca a vacina no braço. Perfeito. Obrigada, Nádia. Excelente tarde para ti. Obrigada para ti também. Até mais. Até mais. 12:35. A gente segue com o Jornal da Acústica até 12:50. E a Câmara de Vereadores discute as pautas legislativas na noite desta terça-feira em Camaquã, após o feriado de 20 de setembro. 6 documentos serão discutidos durante a sessão realizada a partir das 7 horas, com transmissão online pelas páginas do Legislativo na internet. Entre os assuntos propostos pelos políticos, entra em regime de urgência o requerimento com apoio do plenário, de autoria do vereador João Pedro Gril, solicitando apoio das câmaras de vereadores da região e, posteriormente, este documento deve ser enviado ao presidente da Câmara dos Deputados sobre o projeto de lei de autoria do senador Lazier Martins. O projeto tem como objetivo criar a região integrada de desenvolvimento, a RID, que, segundo o vereador, poderá diminuir o desequilíbrio econômico entre as diferentes partes do estado e ajudar no crescimento de municípios como Guaíba, Uruguaiana, Livramento e Dom Pedrito. Ainda no encontro, de autoria do vereador Vitor Azambuja, ele busca revogar a Lei Municipal número 45, de 3 de outubro de 97, que concede pensão por morte aos viúvos ou viúvas de ex-prefeitos com mais de 65 anos que não tenham como se manter e estejam passando por necessidades. Esses são os dois dos principais assuntos que serão discutidos durante a sessão da Câmara de Vereadores de hoje. Lá no nosso portal você confere com detalhes, inclusive com acesso aos projetos de lei ou aos requerimentos, entrando em acusticfm.com.br. 12:37. E moradores e comerciantes da Avenida José Loureiro da Silva, em Camaquã, estão preocupados com alagamentos que acontecem quando há grandes volumes de chuvas no local. Vamos conferir a reportagem de Valério Venck. A reportagem da Rádio Acústica FM neste momento fala aqui da rua Loureiro da Silva, lá onde o pessoal passa de carro, onde o pessoal passa de moto, de bicicleta e a pé também atravessa aqui ó, a rua. Eu falo de um dos trechos da Loureiro da Silva, que fica bem próximo aqui ao trevo norte da cidade aí de Camaquã, saída da cidade, entrada também, obviamente, e que traz aqui, né, uma preocupação dos moradores e também comerciantes. Porque no último domingo choveu muito forte por aqui. Essa chuva, ela acabou alagando aqui a Avenida Loureiro da Silva, no trecho de quem sai aqui da Carvalho Bastos ou quem entra nela. Vários dos comércios tiveram aqui também as calçadas cheias d'água, os clientes não tiveram receber o veículo, outros que tem também aqui a parte mais baixa, inclusive na parada do ônibus, eu vi o ônibus passar há pouco tempo. Então, em vários trechos aqui da Loureiro da Silva, a gente teve o alagamento. Ou seja, ainda continua tudo entupido esse encanamento aqui na Loureiro. E o que preocupa também aqui os comerciantes é de que o lado bom vai ser que vai ter asfalto logo mais, daqui um tempo. Mas e a estrutura? A infraestrutura vai aguentar? O encanamento vai aguentar? Tipo uma chuva forte também, a água vai represar aqui nesse momento? Então, os comerciantes pedem que antes do asfalto seja limpo as bocas de lobo e também o encanamento de esgoto aqui na Loureiro da Silva. Infraestrutura é um pedido recorrente aí em todos os pontos, né, de Camaquã. Essa manutenção bem importante. Fica a dica aí, então, para o poder público. Mais uma demanda relacionada aí, demanda solicitada pelos moradores e comerciantes da Avenida José Loureiro da Silva. Exame para a Covid-19, teste antígeno com resultado imediato no Laboratório Albuquerque. Agende seu exame sem custo adicional pelo fone 51-3671-2987. E o Brasil vai disputar topo na lista de países com maior inflação.
O índice de preços ao consumidor no Brasil deve ficar entre os maiores do mundo. A projeção foi divulgada nesta terça-feira pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, considerando um grupo de cerca de 20 economias. Em 2021, somente 2 países entre os 19 selecionados teriam inflação superior à brasileira: Turquia, 17,8% e Argentina, 47%. O índice de preços no Brasil é projetado em 7,2%, recuando para 4,9% em 2022, o que colocaria o país com a 5ª maior inflação na lista, atrás também de Rússia e Índia, ambos com 5,5%. O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor medido pelo IBGE e que serve como meta de inflação, está em quase 10% no acumulado em 12 meses até agosto. A última projeção de mercado, considerando o relatório Focus do Banco Central, é de 8,35% para este ano e 4,1% no próximo. A projeção de 2022 da OCDE está praticamente no limite da meta, que é de até 5%. A Agência Rádio Web de Porto Alegre, Rafael Ferri. Conheça o Parque Colina na Meta Imóveis, localizada em Alto Ponto. Linda vista da cidade e toda a infraestrutura necessária. Saiba mais em metaimóveis.com.br. 12:41, rápido intervalo e nós já voltamos com mais Jornal da Acústica. Programas com jornalismo diferenciado, debates, entrevistas e a interatividade com o ouvinte. A acústica faz a diferença no rádio regional. Jornalismo Acústica. Informação, agilidade e credibilidade. Hora certa, lojaspompeia.com. É fácil ser fashion. 12:41. Temporada Casa Fashion Pompeia. Cama, mesa e banho em 8 vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Compre na loja, no site ou no app. E aproveite. Pompeia. É fácil ser fashion. KNN. Você faz, você aprende. Aprenda a falar inglês e ganhe tempo. KNN. Inglês em menos tempo. Fale rápido, em pouco tempo. KNN pra falar e conversar. KNN. Inglês e espanhol é fácil de aprender. É só matricular e começar a falar. KNN. Inglês em menos tempo. Keep talking. Keep talking. Neste momento, mais do que nunca, é hora de valorizarmos a nossa terra. É momento para apoiarmos a economia local, valorizarmos a nossa cultura, a nossa arquitetura, as nossas belezas naturais, a nossa gente, valorizarmos a nossa história e o que é daqui. Dessa maneira, também valorizamos os nossos empregos, as nossas empresas e a renda da nossa família. Adquira produtos em Camaquã. Faça a economia local girar e ajude a nossa cidade a se fortalecer novamente. Se engaje nessa ideia. Uma campanha da ASIC. Gales Restaurante comunica que está atendendo em forma de buffet, tomando todos os cuidados conforme decreto e orientações dos órgãos de saúde, com uso de máscaras e luvas. Realize seu pedido também por teleentrega no 51-3671-9435. Acompanhe diariamente nosso cardápio no Facebook, Gales Restaurante. Aqui você se sente em casa. Endereço Olavo Moraes 634. Funerária Jardim, de Vera Lúcia. Conta com matriz em Camaquã e filiais em Arambaré e Cerro Grande do Sul. Prédios próprios, frota sempre renovada. Contamos também com artigos para cemitério, plano funeral, convênios, serviços de cremação. Pagamento facilitado. Funerária Jardim, Rua Pinheiro Machado, 581, em frente à Fubra. Atendimento 24 horas. Fone 3671-1468. Somente no Brasil, 185 mil novos casos de câncer de pele são diagnosticados a cada ano. O câncer de pele ocorre principalmente em áreas do corpo que são mais expostas ao sol, como o rosto e orelhas. Ao perceber qualquer sintoma, procure um especialista. Diagnóstico e tratamento. Doutora Beatriz Barbosa é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Cirurgia Dermatológica. Em Camaquã, Rua Cristóvão Gomes de Andrade, 501. Fone 51-3671-3226.
A Mix Bebidas oferece a você todo o material necessário para a realização do seu evento. Os melhores preços da cidade e atendimento diferenciado. Pensou em realização de festas e eventos? Mix Bebidas é a solução. Contamos também com plantão no 81160249. Mix Bebidas, fazendo a sua festa ficar ainda melhor. Teleentrega 3692-2783 ou 3671-5766. Capitão Adolfo Castro, número 500. Descubra um mundo com mais qualidade, com mais segurança e velocidade. Camaquanet, Camaquanet, conexão com você. Vem, estabilidade, qualidade que você merece. Provedor de internet, Camaquanet, provedor de internet, Camaquanet. Em novo endereço com espaço moderno e aconchegante. Rua Bento Gonçalves, 1156. Fone 3671-9999. Camaquanet, conexão com você. O seu começo de tarde na Acústica tem mais informação. Jornal da Acústica, de segunda a sexta ao meio-dia. Oferecimento Lojas Pompeia, é fácil ser fashion. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, dermatologista. Camaquanet, seu provedor de internet. Doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E Meta Imóveis, realizando sonhos. Estamos de volta com o Jornal da Acústica desta terça-feira, 21 de setembro, meio-dia, 46 minutos e 17 graus é a temperatura em Camaquã. De tempo bom, hein? Diferente do feriado, diferente do final de semana, onde a chuva causou diversos transtornos aqui na nossa região. A gente volta com oferecimento de Camaquanet, conexão com você. Pompeia, é fácil ser fashion. Laboratório Albuquerque, análises clínicas. Meta Imóveis, realizando sonhos. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, médica dermatologista e cirurgia dermatológica, e Dr. Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. Representantes da Anvisa receberam informações do Centro de Vigilância de São Paulo que negam a relação entre a morte de uma adolescente no estado e sua vacinação contra a Covid-19. Segundo a Anvisa, os dados apresentados foram considerados, abre aspas, consistentes e bem documentados, fecha aspas. Uma adolescente de São Paulo morreu 7 dias depois de ter tomado a vacina contra a Covid-19. A causa provável, segundo a Secretaria do Estado de Saúde, foi atribuída ao diagnóstico de doença autoimune, denominada PPT, identificada com base no quadro clínico e em exames complementares. A agência notificará a Organização Mundial da Saúde sobre as investigações para avaliação quanto a qualquer possível sinal de segurança. Por fim, a Anvisa afirmou manter sua relação acerca dos benefícios das vacinas e de sua importância no combate à pandemia. Meio-dia, 47 minutos. Implantação do sistema eletrônico chega à fase final. O Judiciário Gaúcho entra agora na fase final de implantação do sistema EPROC, quando serão contemplados os juizados especiais cíveis, fazendários, as turmas recursais e, por fim, a migração automática de processos do ETEMES. O EPROC é o sistema que substitui o ETEMES. Presidente do Conselho de Informática Judiciária do TJRS, o desembargador Alberto Delgado Neto destaca que o Judiciário Gaúcho está na fase final de implantação do processo eletrônico. O magistrado salienta que para o mês de novembro está prevista a possibilidade de migração automática de processos do sistema ETEMES para o EPROC, o que possibilitará a centralização de uso em um único sistema da Justiça Estadual. Nós estamos com todos os processos no Rio Grande do Sul novos virtualizados, mas agora estamos já na fase final de transferir aqueles que eram virtualizados pelo sistema ETEMES para o EPROC. Com isso, esperamos até o final de novembro estar com tudo concluído dentro do sistema EPROC. Atualmente, o ETEMES tem mais de 500 mil processos eletrônicos, cujo trabalho de pré-cadastro e migração dos autos será praticamente eliminado, aliviando os servidores dos cartórios desta atividade. No final do primeiro semestre deste ano, foi realizada a implantação do EPROC nos juizados especiais criminais, possibilitando também a integração eletrônica de processos e inquéritos junto à Polícia Civil e Brigada Militar. Também está sendo realizado o trabalho de integração com a Polícia Rodoviária Federal. Com relação aos trabalhos de digitalização, o TJRS já ultrapassou 400 mil processos digitalizados. TJRS contra o coronavírus. De Porto Alegre,
Rafael Ferri. Obrigada, Rafael. 12:49, encerrando o Jornal da Acústica dessa terça-feira em substituição de Camila Matos. Amanhã, Camila retorna aqui ao programa. E a gente encerra com oferecimento de Camaconete, conexão com você. Pompeia é fácil ser fashion, Laboratório Albuquerque, análises clínicas. Meta Imóveis, realizando sonhos. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, médica dermatologista e cirurgia dermatológica. E doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. Fique agora com o correspondente Ipiranga. E depois do intervalo tem o Zap Zap. Tchau, tchau. Você ouviu o Jornal da Acústica. Vem aí o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Acústica FM. Brasil atinge a marca de metade dos adultos com esquema vacinal completo contra a Covid-19. Correspondente.